Graça e paz, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso culto. É uma honra estar com todos vocês aqui nessa noite e nós iremos falar um pouco sobre Jesus. E eu quero te convidar a compartilhar esse link com seus grupos aí de WhatsApp, seus amigos. Leve a mensagem do Senhor, não deixe de fazer isso. Isso é tão importante nesses dias porque pode ter uma pessoa que esteja necessitada de ouvir a palavra do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, pregando a palavra do Senhor. É muito bom estar com todos os irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13. Eu quero ler com você essa palavra tão maravilhosa sobre o caminho de Emaús, ou o tema que a gente tem trazido aqui nessa noite, Emaús. Lucas capítulo 24, verso 13 em diante, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E lhe perguntou: Quais? E lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verso 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram e dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Os honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém? Eu quero te convidar nessa noite a orar comigo e pedir ao Senhor que venha falar conosco através dessa palavra. Palavra tão maravilhosa essa. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como falou comigo nesses dias. Se você puder fechar seus olhos, ore conosco. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar, Pai, nessa noite. Estamos com os nossos corações abertos, Senhor, para sermos constrangidos pelo Teu amor e para que possamos, Senhor, criar, Senhor, dentro de nós cada vez mais um relacionamento profundo, de qualidade com o Senhor. Ó Deus, em dias como os de hoje, nós precisamos disso para sobreviver, nós precisamos desse relacionamento profundo, de qualidade, para que nós possamos, Senhor, caminhar segundo o Teu coração, para que nós possamos conduzir as nossas famílias, para que nós possamos conduzir a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos. Jesus, nós queremos nessa noite entregar os nossos corações e abri-los diante do Senhor e pedir: Senhor, tome lugar nessa casa.
Tome lugar de honra, Senhor, na nossa casa, na nossa vida. Que a Tua vida, Senhor, seja, Senhor, a nossa vida. E que o nosso coração arda de amor por Ti nessa noite. Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos corações. Abrir, Senhor, os nossos olhos para entender, Senhor, o Teu chamado, para entender a Tua mensagem, aquilo que o Senhor quer passar para nós. Ó Deus, eu oro nessa noite, Senhor, por todos nós, jovens, por todos nós, Senhor, que estamos aqui em mais um dia, Senhor, precisando de uma palavra, precisando de um conforto, e eu oro, Senhor, como aquele que busca do Senhor essa palavra. Ó Deus, eu oro como alguém, Senhor, que crê que o Senhor pode plantar em nós realmente esse desejo, Senhor, de honrá-lo, de agradecê-lo, de adorá-lo, de bendizê-lo. E eu peço, Senhor, que essa noite seja uma noite, Senhor, de transformação. Uma noite, Senhor, onde nós possamos criar dentro de nós, Senhor, esse desejo tão profundo e qualitativo em estar contigo. Eu oro nessa noite, que essa palavra chegue aos corações. Em nome de Jesus nós oramos nessa noite e te agradecemos. Amém e amém. Eu quero trazer essa palavra intitulada Emaús, que é um trecho muito importante da Bíblia, talvez um dos mais singelos do Evangelho, porque ele já narra a vida dos discípulos após a ressurreição, após a morte de Cristo. Se você caminhar pelos Evangelhos, você vai perceber que é Lucas que dá mais detalhes sobre esse tema, sobre esse caminho desses dois discípulos para Emaús. A Bíblia nos narra que havia dois discípulos, um deles ele dá um nome que é Cleopas. Marcos também fala sobre isso, mas quem dá detalhe é Lucas. Um deles era Cleopas e o outro não se sabe. E alguns comentários bíblicos dizem que pode ser a esposa de Cleopas. Cleopas era um homem, ou pode ser um amigo. Enfim, haviam dois discípulos caminhando de Jerusalém a Emaús. Emaús era uma cidade, e essa cidade ficava precisamente ou aproximadamente 11 quilômetros, 60 estádios, a Bíblia diz que eram 60 estádios de Jerusalém, e eles estavam a caminho da sua aldeia. Provavelmente esses discípulos moravam em Emaús, e após a morte de Jesus, eles estavam caminhando para a sua aldeia, tristes, porque a notícia não era das melhores. A notícia era que Jesus havia morrido. Eles já estavam no domingo, mas ainda estavam com o coração na sexta-feira, porque Jesus havia morrido, e dentro dessa caminhada, eles não haviam percebido a grande notícia do domingo, e eles estavam presos na notícia da sexta. A notícia do domingo era que Jesus havia ressuscitado, mas eles estavam ainda incrédulos, desanimados. E eu quero falar muito sobre isso, sobre incredulidade e sobre desânimo. O que essas duas coisas elas podem causar dentro de nós, de um certo modo, de entristecer e nos tirar do caminho que Jesus tem colocado para nós. Afinal, todos nós somos caminhantes. Nós estamos caminhando pela vida. Nós estamos caminhando por aqui. Nós estamos de forma passageira, e muitas vezes nós podemos entender a nossa vida desanimada e com incredulidade. Nós temos dificuldades muitas vezes porque os nossos sonhos eles não são alcançados, ou eles são pausados, ou eles são frustrados. A gente tem dificuldade de lidar com as nossas frustrações, a gente tem dificuldade de lidar com uma mensagem mais assertiva, e aí o que preenche o nosso coração em determinados momentos é a incredulidade, o desânimo. E é sobre isso que o trecho de Emaús nos fala. É sobre essa mensagem que os discípulos estavam levando em seu coração, porque eles não conheciam de fato, e eles não acreditavam de fato no que estava acontecendo naquele exato dia, naquele exato momento. E a passagem nos diz, do trecho do capítulo 24, que na caminhada desses discípulos apareceu um forasteiro. Na visão deles eram forasteiros, mas na prática era Jesus. Jesus não parecia como Jesus. O dicionário de Moody, o comentário de Moody diz, de Bacon, diz que o Jesus não apareceu como Jesus, mas ele apareceu de uma outra maneira. E os discípulos não conseguiram entender que era Jesus. E na Bíblia tem Jesus aparecendo de diversas formas para os seus discípulos,
Como a certa feita eles estavam no mar, Jesus apareceu no meio, as pessoas achavam que era fantasma, não reconheciam a Jesus. Esses 2 discípulos, Cleopas e seu amigo ou sua esposa, não acreditaram que era Jesus. Então eles entenderam que era um forasteiro. E durante a caminhada dos 2 discípulos, eles começam a conversar com Jesus. Apesar de ser Jesus, eles começam a dizer, entre eles mesmos, lamentando a tristeza da sexta-feira, porque Jesus havia morrido. E quando eles se deparam com a pergunta de Jesus, olhando para eles, falam assim, mas por que vocês estão tristes, cabisbaixos? Mas por que vocês estão dessa maneira? Eles perguntam a Jesus, mas por acaso você não é de Jerusalém? Por acaso você não acessou aí, né, seu WhatsApp, ou seu Facebook para saber as notícias, o que tem acontecido? Né? O senhor é totalmente desinformado, você não está entendendo que o mestre morreu, que o mestre, ele não cumpriu aquilo que tinha falado aos nossos corações, nossos planos foram frustrados, porque nós esperávamos que o mestre Jesus Cristo de Nazaré fosse o nosso Salvador. Eles estavam tristes, lamentando essa notícia, interpelaram o forasteiro e diziam, e o forasteiro era o próprio Jesus, falando, mas o senhor não sabe o que está acontecendo? E esses discípulos incrédulos, eles caminham com Jesus, mas eles não sabiam que estavam acompanhados por Jesus. E quão difícil é isso, né, irmãos? Quão difícil. Frequentemente nós caminhamos, o Senhor está perto de nós, mas nós não percebemos. Quantas vezes no meio da nossa caminhada, nós paramos para tomar o controle da nossa agenda e esquecemos que Jesus está do nosso lado. Jesus está dando sinais para que nós compreendamos que Ele está cuidando de nós. Jesus está dando sinais para que nós enxerguemos que a glória dEle está sobre nós. Mas nós estamos como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Estamos com os nossos olhos tapados pela incredulidade, pelo desânimo. E isso começa a afetar o nosso coração, porque nós passamos a lembrar mais da sexta-feira do que da ressurreição. A gente passa a lembrar da morte, ou seja, a gente passa a lembrar daqueles momentos onde os nossos planos foram frustrados, mas nós paramos de entender e aquietar o nosso coração e entender que Deus, Ele continua trabalhando. E Deus, Ele está perto de nós e nós não percebemos. Quantas vezes nós estamos nesse caminho de Emaús, nós estamos como esses discípulos que não entendemos o que Deus quer comunicar conosco no caminho. Nós passamos a ser caminhantes sem destino, tristes, sem saber que a vitória já tinha sido conquistada, sem saber que o plano tinha sido cumprido, sem saber que tudo aconteceu porque estava no plano de Deus. Quantas vezes nós paramos para nos lamentar à beira da estrada, nós paramos para nos lamentar sobre tudo que está acontecendo, porque nós não estamos conseguindo alcançar aquilo que nós propomos, porque nós, mais uma vez, fomos frustrados, mais uma vez não deu certo, mais uma vez nós estamos realmente pausando um sonho. E Jesus está comunicando, mas o que está acontecendo? Jesus está nos dizendo, mas o que aconteceu? E nós estamos jogando sobre Jesus, mas o Senhor não cumpriu aquilo que o Senhor tinha falado. Como pode um mestre morto cumprir o seu propósito? Como pode alguém que diz que seria o Salvador ter morrido da forma como morreu, como enxergamos? E eles não entendiam. Se você ler o texto anterior, mostra que os anjos aparecem para Maria Madalena, para as mulheres, e falam da ressurreição de Jesus, e eles não acreditam. Eles não acreditam que Jesus havia ressuscitado. Eles queriam mais provas. Por isso que eles vão para a sua cidade. E eles vão para a sua cidade tristes, não reconhecendo que Jesus havia ressuscitado. O coração deles estavam distantes, o coração deles estavam tristes. Quantas vezes nós não estamos assim? Na nossa caminhada, como disse no início, somos caminhantes, nós estamos caminhando. Quantas vezes você não cai em incredulidade, em desânimo? Quantas vezes eu não caio em incredulidade e desânimo? E aí a gente passa a desistir de tudo aquilo que Deus planejou, a gente abre mão da nossa vida, a gente abre mão do relacionamento profundo, de qualidade com Deus, porque nós desistimos, nós desanimamos, nós ficamos incrédulos. Quantas vezes não acontece comigo, com você? Quantas vezes não aconteceu essa semana, hoje?
Quantas vezes você não está dizendo, eu vou desistir do caminho, eu vou ficar triste porque o meu sonho foi pausado, porque aquilo que eu planejei não deu certo, e como naquele dia Jesus desaparece nos dando sinais, mas o que está acontecendo? E os discípulos ficaram perplexos, chateados, eles não conseguem tirar proveito do encontro que eles têm com Jesus. Isso é muito triste, porque eles estavam diretamente com Jesus, mas eles não conseguiam aproveitar daquele momento. Eles achavam que era um forasteiro, e esse forasteiro não entendia o que estava acontecendo. Isso está muito relacionado, eu li em alguns lugares e eu achei muito interessante, a síndrome de Emaús. O que é a síndrome de Emaús? São aquelas pessoas, aqueles discípulos que celebram as tragédias do passado. Eles têm desânimo por não achar que o plano não deu certo. A síndrome de Emaús, ela mexe com qualquer um que sonhou alto por um momento, mas não conquistou o objetivo. A síndrome de Emaús tem a ver com aquela velha história da gente olhar para trás e perceber que os nossos planos, que a vida não nos conduziu para planos que nós desejávamos. A síndrome de Emaús tem a ver comigo ou com você em determinadas áreas da nossa vida, quando nós olhamos para o nosso ministério, ou nós olhamos para a nossa família, ou olhamos para a nossa carreira, olhamos para o nosso relacionamento, olhamos para diversos aspectos da nossa vida financeira, e percebemos que tudo que nós planejamos não deu certo da forma que nós planejamos. Nós queríamos de uma forma e nós de certa forma, nós coloca aquilo sobre o pedestal e aquele sonho vira um ídolo na nossa vida. Vira um ídolo porque deveria acontecer da nossa forma. Como os discípulos entendiam a vitória de Jesus, um rei não morreria, um rei ele não ganharia em humildade, como ovelha muda ganharia. Um rei ele deveria vencer, ele deveria usar exército e não um burrinho para entrar numa cidade. Quantas vezes os nossos planos, eles envolvem grandes coisas, e não é errado planejar, não é errado sonhar, não é errado criar uma agenda, não é errado pensar no futuro. Nós somos jovens, jovens pensam no futuro, jovens sonham. Mas quantas vezes nós criamos ídolos? Quantas vezes os nossos sonhos são os nossos próprios ídolos, e nós não percebemos que Jesus está do nosso lado, mesmo quando esse plano se frustra? Nós passamos a andar como aqueles de Emaús, aqueles discípulos. A gente passa a andar olhando para trás, a gente celebra as tragédias do passado. Eu achei isso muito forte. A gente começa a celebrar os erros, pessoas que ficam presas em questões do passado durante 5, 10, 20, 50 anos e não conseguem ir para frente e entender que Jesus ressuscitou, que a vitória foi garantida, por mais que o plano se frustrou, há novo caminho, há nova proposta para a vida. Quantas vezes nós nos deparamos com questões e nós não andamos para frente? Quantas vezes a incredulidade e o desânimo nos toma e nós passamos a andar dessa forma, celebrando as tragédias do passado? Pessoas que lembram das tragédias de 1951. Pessoas que lembram que há 10 anos aconteceu uma coisa que nunca mais foi daquela forma. Nós precisamos olhar para Jesus. Ele está querendo comunicar conosco e dizendo, há novo caminho. Eu estou construindo a minha própria agenda em relação à sua vida. A minha própria agenda, os meus próprios planos. E por mais que se frustrou alguns sonhos, eu vou te dar alternativas, eu vou te dar estratégias. E você vai entender que eu tenho sonhos maiores para você e para mim. Quantas vezes nós caímos em autopiedade, começamos a pensar, coitado de mim, eu não consigo conquistar mais. Eu já tentei vestibular tantas vezes, não dá certo. Eu já tentei namorar e todo relacionamento que eu tento dá errado. Todo relacionamento que eu começo não dá certo. Eu nasci, não vai dar certo. Então eu não vou me relacionar mais, então eu não vou tentar meu sonho mais, eu vou desistir do meu sonho, porque não adianta, todas as vezes que eu tento dar errado. Porque nós temos fixamente o nosso olhar na cegueira.
A Bíblia diz que os discípulos estavam cegos e eles não entendiam que o mestre estava do lado deles. A frustração, ela vai vir sobre a minha vida e sua vida. Os nossos planos, eles vão dar errado certas vezes. Hoje um amigo me ligou, ele estava com um casamento marcado agora, dias atrás, da pandemia, no meio da pandemia. Ele adiou para setembro desse ano. Eu acabei de receber a mensagem hoje que ele adiou agora de novo o casamento para 21 de novembro de 2021. Porque ele gastou dinheiro, né? Para 21. Eu até mandei uma mensagem, ué, rapaz, agora você mudou mesmo. Sonhos frustrados. Ontem, na UFV, nós tivemos uma formatura online. Uma das melhores sensações de um universitário é quando entra lá da UFV, no centro de vivência, com aquele barulho, com aquela bagunça, com tudo aquilo lá, colação de grau, pessoas frustrando sonhos. Pessoas frustrando sonhos em relacionamentos que não deram certo. Pessoas frustrando na área financeira, nós estamos no meio da pandemia. Tantas pessoas perdendo seus negócios, tantas pessoas morrendo. Pessoas estão se frustrando. Pessoas estão com notícias ruins o tempo todo. Essas notícias que nos assustam. Essas notícias que nos assustam. Mas Jesus não estava ali com aqueles discípulos para dar má notícia. Jesus estava ali para dizer, eu estou aqui com vocês. Eu estou com vocês. Eu havia prometido que eu estava com vocês lá. Eu estou com vocês. Jesus estava no caminho com eles. Jesus estava caminhando, conversando e ouvindo a decepção daqueles discípulos. Jesus começa a ensinar aqueles discípulos. É tão interessante que Jesus começa a ensinar, a conversar com os discípulos e perguntar, olha só, mas não estava escrito na palavra, os profetas não diziam, desde Moisés, que o Messias, ele não morreria para que a glória dele viesse depois. Ele começou a ensinar os discípulos. Só que os discípulos não reconheciam. É tão interessante quando nós temos a palavra na nossa vida. E às vezes a incredulidade, o desânimo está sobre a nossa vida. A gente lê a palavra, mas a gente não entende a palavra. Aquilo não dá fruto na nossa vida. Porque pode ser que nós estamos como esses discípulos na síndrome de Emaús, presos ao passado, preso à sexta-feira, notícia ruim da morte, mas Jesus está querendo nos trazer hoje para a notícia boa da ressurreição. Jesus está nos trazendo para a ressurreição. Ele quer partir o pão entre a gente e mostrar que existe comunhão com Ele. Os discípulos, por enquanto, eles não estavam vendo. Nós precisamos tomar muito cuidado com a incredulidade e o desânimo. Eu sei que está difícil. Irmãos, está difícil para mim, está difícil para todos nós. Talvez cada um tenha um tipo de dificuldade, mas a palavra que eu quero te dar nessa noite é: Jesus está no caminho com você. Jesus está no caminho. Mas uma atitude muda toda a história desses discípulos. É tão interessante que parece que os discípulos, eles aprenderam com Jesus. Chegando em Emaús, chegando na cidade, o mestre, chegando à aldeia, né, de Emaús, o mestre falou que ia continuar o seu caminho. E os discípulos ficaram constrangidos. Olha que interessante, os discípulos ficaram constrangidos em deixar Jesus partir. Na cabeça deles, aquele forasteiro não podia partir. E chamaram o forasteiro, Jesus, para conhecerem sua casa. Lá no verso 28 e 29, desse capítulo 24, nos ensina e nos mostra os discípulos convidando Jesus para entrar na casa deles. Jesus entra na casa deles, Jesus aceita. E quando Jesus entra na casa desses discípulos, Jesus, ele toma o pão, ele abençoa o pão, ele parte o pão e distribui o pão aos discípulos. Nesse momento, a Bíblia diz, no partir do pão, os olhos deles se abrem, eles passam a entender que quem estavam com eles era Jesus. No partir do pão, eles entendem e eles conhecem a Jesus. Uma atitude que muda a vida dos discípulos foi convidar Jesus para entrar na casa deles.
A atitude que muda a nossa vida, muitas vezes nos dias de hoje, é convidar Jesus para entrar na nossa casa. Sua casa, sua vida, seu coração, a sua alma. Jesus, Ele quer entrar na sua casa. Jesus, Ele quer participar com você. Ele quer comungar com você. Ele quer abençoar a sua vida, da sua família. Mas para isso nós precisamos abrir mão de determinadas áreas da nossa vida e convidá-lo para entrar. Essa atitude dos discípulos mudou tudo, porque eles conheceram a Jesus. Eles conheceram Jesus e logo que eles conheceram, eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião daquela casa. E Jesus começa a celebrar a ceia. E eles começam a entender o que Jesus queria dizer. E o que acontece? Aqueles homens, Jesus desaparece, a palavra diz que ele desaparece. E eles voltaram para Jerusalém. E o interessante, se você pegar a palavra, lá no verso 30 do capítulo 24, diz assim: E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o vosso coração pelo caminho, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Os discípulos, ao convidar Jesus para participar da mesa, a sua casa, do lugar de intimidade, um relacionamento profundo e de qualidade com Jesus, eles tornaram-se mais uma das testemunhas da ressurreição. O que isso impacta na minha vida e na sua vida? Quando nós reconhecemos Jesus como mestre, como anfitrião das nossas vidas, nós passamos a sentir a presença dele em nossa vida e a testemunhar os grandes feitos dele. E aí nós começamos a vencer a incredulidade e o desânimo. Duas palavrinhas que talvez tenham feito parte da sua vida. Talvez tenham feito parte da minha vida. Mas Jesus quer nos convidar nessa noite. O convide para a sua casa. Chame Jesus para a sua casa. Fala: Jesus, nessa noite, entra na minha casa. Muda a estrutura da minha casa. Jesus, participe das refeições, da intimidade da minha casa. E o que é a intimidade da minha casa? É os seus desejos, os seus sonhos, os seus planos. Não fique frustrado porque eles não deram certo. Convide a Jesus a participar da sua vida. A boa notícia do domingo, da ressurreição, ela vai alcançar a sua casa. Aleluia. Aleluia. E na mesma hora eles voltam a Jerusalém. Voltam a congregar. E eles voltam a entender. E depois eles participam daqueles momentos em que Jesus aparece. E interessante que a oportunidade deles mudarem a rota de vida deles foi convidar Jesus para a sua casa. Nessa noite, eu quero te convidar à reflexão. Como está a sua casa? Como está a sua caminhada? Será que nós estamos celebrando os desastres? Ou será que nós estamos entendendo que nos desastres Deus está abrindo caminho para nós? Essa semana um versículo falou muito ao meu coração, que é o versículo de Salmo 46, né? Está lá no Salmo 46, se não me engano, o verso 4, não sei. Salmo 46, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Talvez nós estamos vivendo tempos difíceis mesmo. Talvez você esteja diante da pior situação da sua vida. Eu creio que sim. A palavra do Senhor é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele será exaltado nas nações. Os planos que não se cumpriram, os planos que não foram da maneira que você falou, Deus está construindo novos planos para a sua vida.
Deus está buscando sobre nós uma nova possibilidade. Essa semana eu estava ouvindo um podcast lá da Escola de Discípulos, muito interessante, ele falando que Deus, ele muda as nossas agendas. Deus, ele muda as nossas agendas. Muda, baseado no livro de Filipenses, porque quando Paulo vai para Filipenses, para Filipos, na verdade, ele não estava indo para Filipos, Atos 16, ele estava indo para outro lugar, e Deus muda a agenda de Paulo e manda ele para Filipos. Deus, ele é o Deus que muda a nossa agenda. E Paulo, quando sai da rota que ele queria ir e vai para Filipos, o que Paulo encontra lá em Filipos? A prisão, ele encontra a prisão. Paulo é preso. E Paulo escreve uma das cartas mais lindas da Bíblia, a carta aos Filipenses. Preso, ele fala, alegrai-vos mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. A carta da alegria. Paulo, por mais que a sua agenda foi mudada, Paulo, por mais que a sua rota foi mudada, por mais que não era o plano que ele tinha para aquele momento, Jesus leva ele para Filipos, acontece uma tragédia, mas ele entendia que Jesus estava à mesa, que Jesus estava partindo o pão, que a comunhão dele não ia mudar, e que por mais que a situação estava ruim, era motivo para se alegrar, porque a graça dele bastava para ele caminhar todos os dias. Deus é Deus que muda as nossas agendas. Deus é Deus que muda as nossas estruturas. Deus é Deus que muda. E qual é o nosso papel? Reconhecer que é Jesus. É o papel dos discípulos. É o papel dos discípulos de Emaús que entenderam. Eu vou abrir o meu coração para Jesus. Ele está aqui. Ele está partindo o pão. Ele está em comunhão comigo. E eu vou testemunhar mais sobre Jesus. Infelizmente, nós não temos uma receita para que todos os seus sonhos deem certo. Infelizmente, nós não temos. Se eu tivesse a receita, meus sonhos todos dariam certo. Na caminhada há muita frustração. Mas uma notícia que o cristianismo, o evangelho nos dá. Não celebre a sexta-feira. Não celebre a morte. Não celebre o desastre, não celebre a notícia ruim, não fique preso ao passado, não fique preso a tudo que aconteceu de mal. Se o seu relacionamento deu errado lá atrás, reconstrua. Se a sua vida financeira, você tomou alguma decisão errada lá atrás, tome decisões certas a partir de hoje. As consequências vão acontecer, mas tome decisões certas. Se um dia eu errei, a partir de hoje eu reconheço que Jesus está no meu caminho, tomarei decisões certas a partir de hoje, e eu vou caminhar com Ele. Jesus, Ele não é receita. Jesus, Ele não é remédio. Jesus não é aquilo que você vai lá no médico, Ele te manda tomar 3 gotinhas no dia mau. Jesus é um Deus que está todos os dias conosco, no dia ruim, no dia bom. Ele está contigo, Ele está comigo. Nós que não percebemos. Convide Jesus para a sua casa nesse momento. Onde você estiver, feche os seus olhos. Convide Jesus para a sua casa. Fala, Jesus, vem aqui, Senhor. Vem sobre a minha casa, tome o lugar de honra aqui na minha casa, Senhor. Tome o lugar de honra. Jesus, entra aqui na minha casa, Senhor. Entra no meu coração. Jesus, eu estou preso há tanto tempo nesse erro que eu cometi. Ó Deus, o Senhor já me tornou livre e eu ainda estou preso àquele pecado de há 30 anos. Jesus, muda a minha estrutura a partir de agora. Jesus, eu conserto contigo a partir de agora. Eu reconheço. Jesus, participe comigo da comunhão. Participe da minha intimidade. Participa, Senhor, porque eu quero viver contigo. Que se abram os olhos, que se abram as visões, para que nós possamos entender quem é o Rei da Glória, que é Jesus. Entenda isso. Que o Senhor possa falar ao teu coração nessa noite, como falou meu coração essa semana.